que nos coube nessa próxima sessão, em que nós vamos falar sobre o trauma do membro inferior, é procurar responder a pergunta se na fratura ipsilateral do colo de fêmur nós devemos ou podemos utilizar um implante único ou um implante duplo. Então, na realidade, esse é um paciente que chegou com 42 anos, um acidente de bicicleta, um acidente de alta velocidade. Ele chegou com essa fratura, uma fratura diafisária alta, com um raio-x de péssima qualidade. Vocês continuam com um raio-x de péssima qualidade, porém, a gente já pode observar algo nessa região aqui como uma suspeita de fratura e, ao colocar esse paciente na mesa de tração, você evidencia essa fratura e ele foi tratado com um implante único, por considerar uma fratura sem desvio, em que permite a compressão do foco através do próprio implante. A fratura diafisária foi tratada com redução com o clamp colinear. Aqui o paciente com 2 meses, aqui o paciente já com 3 anos e a fratura consolidada. Esse outro paciente, 47 anos, um acidente em plataforma, um acidente de alta energia, foi simplesmente a âncora do navio que caiu em cima dele. Ele chegou com todas essas lesões, lesão de sínfise, luxação sacroiliaca, enfim, um paciente grave, controle de dano, e ele foi tratado também dessa fratura do colo de fêmur. Vocês podem ver, principalmente na região mais superior do colo, foi tratado dessa maneira com 2 implantes. Aqui o pós-operatório, vejam os 2 implantes intercalando, e aqui o paciente com 15 anos de pós-operatório, com todas as fraturas consolidadas. Outro paciente, 34 anos, uma feminina, uma colisão frontal, acidente de alta energia, sem cinto de segurança. Esse é o raio-x inicial. Também a gente já começa a identificar uma lesão aqui, na mesa de tração, a fratura completamente desviada, foi tratada com a redução aberta, fixação dessa fratura do colo e o tratamento com o implante único. Então, vocês viram 3 maneiras diferentes, 2 com implante único, uma com implante separado. E eu perguntaria para vocês, agora, rapidamente, nesse caso, quem optaria, por favor, levante a mão, por um único implante extramedular? Placa, parafuso, DHS longo, DCS longo. Quem optaria por esse método? Ou quem optaria por um implante único, intramedular nessa fratura? Quem optaria por 2 implantes extramedulares? 2 implantes intramedular na diáfise e parafusos para o colo. E 2 implantes intramedular na diáfise mais um DHS. Se nós somarmos esses 2, deu uma ligeira maioria em relação aos outros. Então, eu vou procurar, dentro desses próximos 7 minutos que me restam, mostrar os top 4, ou seja, as 4 dicas nas fraturas ipsilaterais do colo e da diáfise femoral. Então, a dica número 1 é a mais difícil de todas. Faça o diagnóstico. Entre 1 e 9% dos casos na literatura não é feito o diagnóstico, ou acontece a fratura. Normalmente trauma de alta energia em pacientes jovens. E, infelizmente, muito desse diagnóstico é feito nesse momento. No momento em que você está tratando a fratura da diáfise ou a fratura subtrocantérica, é que você descobre que ele também tem uma fratura do colo de fêmur. Isso não acontece. Acontece sim. Nesse estudo retrospectivo da Alissa Canada, em quase 3.000 fraturas, vejam, 91 dessas fraturas, 3,2%, ocorreram fraturas associadas. Só 67 tiveram diagnóstico pré-operatório, ou seja, 45% dessas lesões foram ignoradas. 11 identificados na cirurgia e 13 só foram vistas no pós-operatório. Imagina você passar a visita, o paciente continuar queixando de dor no quadril, você descobrir que ele tem uma fratura de colo e fêmur que tem que voltar ao centro cirúrgico. E mais alarmante ainda, é que dessas 24 fraturas que foram ignoradas, 16 tinham tomografia computadorizada e 12 o laudo era normal. Então, gente, nós temos que ter cuidado no pronto-socorro. Raio-x de baixa qualidade, isso é a nossa realidade no pronto-socorro.
O raio-x, na grande maioria das vezes, ele é centrado na coxa, ele é centrado na fratura de fêmur porque a deformidade é evidente. Se você não faz uma avaliação clínica cuidadosa, se você não pensar que pode ter uma fratura, você não vai fazer o diagnóstico. E o CT continua sendo o melhor método que a gente tem para buscar essas fraturas ditas ocultas. A dica número 2, você já sabe que tem a fratura, priorize o colo, priorize a fratura do colo do fêmur. Essa fratura, nós ontem discutimos, hoje vamos discutir de novo, ela precisa de redução anatômica. Se ela é fechada ou se ela vai ser uma redução aberta, foge do tema da aula, mas ela tem que ser obtida. Como ela vai ser fixada, o melhor método que você trataria uma lesão isolada é o que deve ser feito nesta também. Parafuso canulado, DHS com mais parafuso antirrotacional ou outro, não interessa. Você tem que reduzir e adequadamente estabilizar. A diáfise você vai tratar com uma haste intramedular ou uma placa a gosto do freguês. A dica número 3 é a resposta que eu tenho que dar. 2 implantes. Todos vocês são experientes, todos têm vivência no trauma, essa é a literatura. 2 trabalhos de 2015 e 2012 e o livro do Bandari, está aí, é só a gente buscar. O que eu consegui buscar de evidência? 2 implantes são melhores. Na fratura desviada, principalmente. Por quê? Vide regra número 2, priorize a fratura do colo. Por quê? Porque permite escolher como você vai reduzir o colo independente da diáfise. Esquece a diáfise. Permite o implante mais adequado como se fosse a única fratura. Esquece a diáfise. Facilita o tratamento em caso de pseudoartrose. Vai acontecer em 2% nas fraturas do colo e em 9% das fraturas da diáfise. Então você trata cada uma delas com o método ideal. Se a fratura é sem desvio, aí a sua vida ficou um pouco mais facilitada para o implante de uso único. Qual? A haste intramedular de reconstrução. Não se usa a haste cefalomedular, é um caso apenas de exceção. Se vai entrar na fossa piriforme, na região trocantérica, também não tem diferença, mas precisa ser haste de reconstrução com o bloqueio cefálico. E, se você prefere ou tem mais facilidade em manusear, com placa e parafusos, seja um DHS, seja com parafuso, independente da vontade do paciente, do freguês. A dica número 4, sobreposição de implantes. Veja que o raciocínio foi todo levado para tratar com 2 implantes. E se você vai utilizar 2 implantes, você precisa ter uma sobreposição dos implantes. É uma área de concentração de estresse sem estar quebrado na região subtrocantérica. Então, para os parafusos, evite parafuso abaixo do pequeno trocânter. Muito cuidado na colocação dos seus parafusos canulados. Evite furos desnecessários. Trabalhe mais com o fio guia e menos com a broca. E sempre fazer a sobreposição dos implantes. Pois num caso como esse, imagine aonde vai ser a próxima fratura. Provavelmente você vai ter numa área de estresse muito grande aqui. Então, a mesma situação com o implante sobreposto, você melhora a condição biomecânica nessa região. Então, a sobreposição de implantes é o que a gente recomenda nesses 2 casos. E aqui a colocação evitando-se parafusos abaixo ou ao nível do pequeno trocânter. Em resumo, se nós devemos ou não utilizar 2 implantes, de uma maneira geral nas fraturas ipsilaterais, não perca a fratura do colo de fêmur. Talvez numa tradução direta do inglês, de perder significa não perca a oportunidade de fazer o diagnóstico. Não deixe de pensar que ela pode acontecer. Não comprometa a redução do colo de fêmur. Não saia se a redução não for anatômica. A fixação do colo de fêmur, o melhor que existe para aquela fratura, é o que vai ser feito. Se precisa de plaquinha para reduzir no colo, 2 parafusos, haste, DHS, enfim, o que for melhor para essa fratura. Usar 2 implantes, parece haver uma recomendação maior dos autores para a utilização de 2 implantes. E fixar primeiro o colo,
e, ao final, minimizar a concentração de estresse. Muito obrigado pela atenção.